Game of Thrones. O preço do sangue na areia. Sob a rocha, a verdade parte. 3. Final. Existe um momento, um único e catastrófico instante, em que todas as máscaras caem, as espadas estão desembainhadas e o silêncio grita mais alto do que qualquer grito de guerra. É o momento em que o futuro de uma casa, de uma família, de um legado inteiro, balança sobre o fio de uma lâmina. E no coração desse turbilhão, não há mais espaço para estratégias ou discursos, apenas para a verdade nua e crua que foi sufocada pelo orgulho e pelo medo. O que você faria se descobrisse que tudo pelo que lutou, tudo que você acreditava estar protegendo, foi construído sobre uma mentira? E quando a única maneira de salvar o que resta é admitir perante todos que você estava terrivelmente errado? Esta é a história desse momento. A história onde o fogo da forja não tempera o aço, mas testa a alma. O grande salão de pedra sangrenta transformou-se em um vaso de pressão prestes a explodir. O som do aço desembainhado era um coro de desgraça, um tinir metálico que anunciava o fim da casa Corvin. De um lado, os homens de Edric, seus rostos um misto de lealdade conflituosa e terror, seguravam suas espadas contra seus próprios irmãos de armas. Do outro, os partidários de Garrett, com os olhos incandescentes de uma causa que consideravam pura, prontos para morrer pelo fantasma da honra passada. E no centro deste abismo, os dois irmãos. Edric paralisado, a pena do contrato ainda tremendo em sua mão, olhando para a lâmina de Garrett não como uma ameaça, mas como o espelho de seu próprio fracasso. E Garrett, cuja dor e trauma do norte se curvaram em uma fúria cega, vendo no irmão não a um menino assustado, mas a encarnação de tudo que ele jurara combater. O mundo deles havia encolhido para aquele círculo de pedra, e o tempo parecia ter parado, aguardando a faísca que incendiaria tudo. E a faísca veio. Não de Garrett, não de um dos lordes revoltosos, mas do lugar mais calculista e silencioso da sala. Lady Anya Lannister, que observara a cena com a serenidade de um predador que vê sua isca funcionar perfeitamente, ergueu levemente a mão. Um gesto pequeno, quase casual. E esse gesto foi como um comando. 2 de seus próprios guardas, infiltrados entre os homens de Edric, viraram suas lâminas não contra a facção de Garrett, mas contra o próprio Lorde de Pedra Sangrenta. Era o plano final. O assassinato de Edric no caos. A culpa recairia sobre Garrett, o irmão traiçoeiro e instável, e Pedra Sangrenta, sem um herdeiro claro, cairia irremediavelmente nas mãos de Lannisporto para cobrir a dívida. O grito de alerta não veio de um soldado, veio de Garrett, e seus instintos de guerreiro, aguçados por anos de luta pela sobrevivência na muralha, perceberam a traição um segundo antes que ela acontecesse. A honra pela qual ele brigava era abstracta, mas o sangue do seu irmão era real. O que se seguiu foi um turbilhão de aço e carne. Garrett se moveu como um demônio, empurrando Edric para trás do estrado com uma força bruta e girando para enfrentar os 2 guardas Lannister. Sua espada, uma arma prática e sem adornos da patrulha, tornou-se um redemoinho de morte. Ele não estava a lutar por um princípio anymore. Estava a lutar pela única família que lhe restava. A cena desintegrou-se em caos total. Os homens que momentos antes estavam prestes a se enfrentar, agora se viravam contra os verdadeiros inimigos. Os agentes Lannister no salão. Era uma confusão de alianças, onde o leão dourado no manto de um homem era motivo suficiente para uma lâmina no peito. Garrett lutou com a fúria de um homem que já não tem nada a perder. Ele abateu o primeiro guarda com um golpe brutal que partiu a espada do homem ao meio, e o segundo com uma estocada precisa entre as juntas da armadura. Mas na sua investida cega para proteger o irmão, ele expôs as suas costas. Um terceiro homem, um lorde menor comprado por Anya, ergueu uma adaga e investiu contra Edric, que estava atordoado no chão. Garrett viu o movimento no canto do olho. Não houve tempo para pensar, apenas para agir. Ele se jogou no caminho da lâmina. O silêncio que caiu foi mais súbito e mais horrível do que o barulho da batalha.
A adaga cravou-se profundamente no flanco de Garrett, que caiu de joelhos, um grunhido abafado escapando de seus lábios. O salão parou. A visão do herói de Pedra Sangrenta, o filho pródigo, sangrando no chão por tentar salvar o irmão que ele mesmo desafiara, foi um balde de água gelada na consciência de todos. Edric, com os olhos arregalados de horror, viu o sangue escorrer sobre as pedras do salão, um vermelho vivo e escuro que manchava o pergaminho do contrato aos seus pés. Ele rastejou até o irmão segurando sua cabeça. O clímax da história não foi a batalha, mas a verdade que morreu e renasceu naquele chão. Ofegante, com a vida escapando por entre os dedos, Garrett olhou para Edric. Já não havia raiva em seus olhos, apenas um cansaço profundo e um lamento infinito. Irmão, ele sussurrou, uma fita de sangue escorrendo de sua boca. O pai, ele não caiu, foi empurrado. Suas palavras, fracas como o bater de asas de um morcego, foram mais devastadoras do que qualquer grito. Ele contou, entre cortes de dor, o que descobrira nas sombras de Lannisporto. Um bêbado, um ex-soldado da guarda Lannister, se gabando em uma taverna de como uma bolsa de ouro o havia feito na ajudar o acidente de Lord Corvin. A dívida era uma ficção, uma armadilha meticulosamente construída para forçar os Corvin a entregarem as minas. A honra que Garrett defendera era a mesma que seu pai morrera para proteger. E ele, em sua obstinação cega, quase terminou o trabalho que os Lannisters começaram. A reviravolta foi completa. A farsa desmoronou. Lady Anya, percebendo que seu jogo estava perdido, tentou recuar, mas foi cercada pelos homens de Pedra Sangrenta, agora unificados pela fúria e pela traição revelada. O ódio que antes os dividia agora tinha um alvo comum: o leão dourado que havia assassinado seu lorde e tentado destruir seus filhos. Edric, ajoelhado na poça do sangue do irmão, não era mais o menino indeciso. A forja da tragédia temperara seu espírito. Ele ergueu o olhar e seu rosto era de pedra. Ele não deu ordem de morte. Ordenou que Anya Lannister fosse presa, um bem político valioso, e um corvo fosse enviado para Rochedo Casterly, não com pedidos, mas com acusações e uma testemunha, o homem que Garrett identificara. A guerra não era mais uma opção, mas a exposição da verdade poderia ser um escudo mais poderoso do que qualquer exército. O desfecho e as consequências não trouxeram um final feliz, mas um final verdadeiro. Garrett Corvin não sobreviveu à sua ferida. Ele morreu nos aposentos do castelo, olhando pela janela para as montanhas que sempre chamara de lar. Ele não morreu como um herói celebrado, mas como um homem que, em seu último ato, entendeu que a verdadeira honra não está na obstinação, mas na proteção daqueles que se ama. A sua morte reconciliou a casa, mas a um custo terrível. Edric, agora um lorde endurecido e sábio para além dos seus anos, governa Pedra Sangrenta com uma determinação silenciosa. A dívida foi anulada sob a ameaça de um escândalo que mancharia o nome Lannister perante todas as 7 casas reais. As minas permanecem sob seu controle, mas a lição foi aprendida. A verdadeira fortaleza não está no ouro, mas na unidade. A reflexão final nos leva de volta ao lema da casa. Sob a rocha, forja. A rocha não era apenas o castelo, era a adversidade, a traição, a dor. E o que foi forjado sob ela? Não foi um herói perfeito ou um legado imaculado. Forjou um lorde que aprendeu que a força reside na flexibilidade da sua honra. Forjou a compreensão de que os inimigos mais perigosos nem sempre estão do lado de fora dos portões, e que os laços de sangue, embora possam ser tensionados até quase se partirem, são o metal mais resistente de todos. Esta história nos lembra que, por vezes, precisamos de ser quebrados para descobrir do que realmente somos feitos. A redenção não veio com uma vitória gloriosa, mas com um sacrifício silencioso e a coragem de enfrentar uma verdade dolorosa. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada em Pedra Sangrenta.
Obrigado por ter estado ao nosso lado enquanto explorávamos os recantos mais sombrios e mais luminosos do coração humano. Se esta história tocou você, se fez você refletir sobre os seus próprios conflitos e lealdades, então cumpriu o seu propósito. A sua empatia é o que dá vida a estas narrativas. Para continuar a viajar conosco por mundos onde a emoção e o drama se entrelaçam com a condição humana, inscreva-se no canal e ative o sininho. Estas histórias são sobre você. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que a força mais poderosa do mundo não é a espada ou o ouro, mas a capacidade de perdoar, de aprender e de seguir em frente, mesmo com o coração partido. Porque na próxima semana vamos começar a aventura da história do Sir Duncan e seu escudeiro EGG em O Cavaleiro dos Sete Reinos, em 3 partes de perder o fôlego. Até lá, lembrem-se, por baixo de toda a rocha da vossa vida, o que está a ser forjado?